A CPI que investiga o caso Varig ouviu nesta terça o ex e o atual administradores judiciais da empresa. A suspeita dos parlamentares é que o processo de falência da companhia tenha acontecido de forma fraudulenta. O atual administrador da massa falida da Varig, depois da CPI, esclareceu alguns questionamentos quanto à prestação de contas da empresa, quanto ao pagamento do rateio dos ex-funcionários, arrecadado com o leilão de 2015 dos imóveis, lojas e obras de artes da Varig e que está suspenso desde junho por decisão judicial. Wagner Bragança afirmou que pretende analisar o que foi feito pelo ex-administrador para poder liberar o pagamento para os funcionários que ainda não receberam. Em relação ao suposto aumento da dívida, que era de 7 bilhões de reais antes da recuperação fiscal em 2009 e um ano depois, quando a falência foi decretada, passou a ser de 18 bilhões, o advogado explicou que no processo de recuperação judicial não estavam sendo computados os créditos tributários devidos à União, que giram em torno de 9 bilhões de reais. A ideia é analisar num espaço curto de tempo para que a gente possa retomar os rateios, até porque, socialmente falando, embora seja uma parcela ínfima dos valores que são os devidos aos credores, certamente é o que mais angustia de imediato, né? No momento de crise, né? Aquelas pessoas que já possuíam emprego, tinham prestado concurso público, já estão numa situação difícil. Imagina para aquelas que estavam desempregadas ainda em função do fim da Varig. Otimistamente falando, retomar os rateios no mês de outubro seria uma meta importante em virtude dessa necessidade, que é a necessidade dos credores, né? Para os credores trabalhistas, a CPI que investiga a Varig traz uma esperança de recebimento dos direitos. Hoje, cerca de 10 mil ex-funcionários da companhia aérea não receberam salários atrasados, férias proporcionais, 13º, rescisão contratual, entre outros benefícios. Para se ter uma dimensão do problema, o TRCT, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, um documento obrigatório quando a empresa demite o funcionário e onde consta o que lhe é devido, foi entregue em branco. 11 anos depois, o atual administrador judicial prometeu tentar solucionar este problema e saber por que esse documento não foi preenchido de forma correta. É uma nova esperança que nasce, porque depois de 11 anos de luta sem termos recebido os nossos créditos trabalhistas e previdenciários, né, e que são valores bastante altos se somados, é claro que uma CPI ela abre a perspectiva de, em algum momento, ou de uma forma um pouco mais rápida, nós termos uma solução. A recuperação judicial foi declarada foi encerrada como sendo um processo com sucesso. Se foi com sucesso, entende-se que os credores tivessem sido pagos. No entanto, os credores não foram pagos. Então, hoje a gente pergunta que sucesso foi esse e quem é que está pagando essa conta. Para o presidente da CPI, não restam dúvidas de que todo o processo, desde a recuperação judicial até a falência da companhia, se deram de forma fraudulenta. A comissão pediu uma série de documentos aos administradores e vai investigar a fundo para responsabilizar os eventuais culpados pelo sucateamento da Varig. Eu alimento poucas dúvidas em relação ao processo todo ter sido fraudulento. A começar pelo surgimento de uma lei de recuperação judicial cuja aplicação teve a Varig como primeira cobaia. Recebemos hoje uma informação de que, através de uma medida provisória, depois de ajuizada uma ação, os fundamentos legais foram alterados ou adulterados de modo a continuar no processo de assassinato da Varig. De qualquer maneira, vai ficando caracterizado que houve ações deliberadas no sentido de não só sucatear a Varig, mas entregar todo o patrimônio a alguns cúmplices de sempre.